Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre campo elétrico. Então, qual é a noção que nós temos de campo elétrico? O que significa o campo elétrico? Então, campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, conhecida como carga geradora. Tal que uma outra carga, conhecida como carga de prova ou carga de teste, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeito a uma força elétrica de atração ou de repulsão, exercida pela carga geradora ou carga fonte. Então, podemos verificar aqui na figura exatamente a existência de quê? De um campo elétrico. Um campo elétrico gerado exatamente por esta carga positiva conhecida como carga geradora. Então podemos dizer em toda essa região se manifesta o quê? Um campo. Então nesse ponto P aqui do espaço é colocado uma carga de teste. Essa carga de teste, ao ser colocada exatamente nesse ponto, vai sofrer ação de uma força, podendo ser essa força elétrica de origem atrativa ou repulsiva. Então, essa força elétrica que surge atuando na nossa carga teste é uma força que só vai ter intensidade, ela só vai surgir em função de quem? Desse campo elétrico que foi criado pela nossa carga geradora. Então esta é a noção de campo elétrico, uma noção muito importante para que a gente possa entender todos os fenômenos que estão associados à eletrostática. Então, observamos agora exatamente a nossa carga geradora aqui, a nossa carga de teste. Então verificamos que essa carga geradora criou exatamente esse campo. Então, podemos ver que o campo elétrico ele é representado por uma grandeza vetorial. Então essa carga de teste positiva sofreu a ação de uma força repulsiva. Então essa força repulsiva ela vai ter uma certa existência em função de quê? Da existência do nosso campo. Então, em cima dessa ideia, podemos dizer que quando uma carga de prova ou de teste que é colocada em um ponto do espaço e sofre ação de uma força, dizemos que, por definição, a razão entre a força e o valor da carga é igual ao módulo do campo elétrico. Então, podemos definir exatamente a intensidade, a magnitude de um campo como sendo a razão entre a intensidade da força elétrica em função do valor da carga de prova. Então verificamos sim, olha que coisa interessante, que o vetor campo elétrico ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. E o seu módulo é dado pela razão da força elétrica em função da carga de prova. Podemos também verificar que, como se trata de uma grandeza física, o vetor campo elétrico tem uma unidade e a sua unidade no sistema internacional corresponde a Newton por Coulomb. É claro, força Newton, carga Coulomb. Então, vamos verificar que o campo elétrico de uma carga pontual, ou também conhecida como pontiforme, ela vai ser representada por um vetor. E essa carga geradora ela pode ser positiva, como podemos ver aqui, ou a carga negativa. Então veremos que sempre que a carga geradora for positiva, a direção do campo é a direção divergente da carga geradora. Então, direção do campo divergente, direção do campo divergente. Então, para cargas geradoras positivas, a direção do campo é divergente. E podemos dizer que quando a carga é negativa, vamos verificar que o sentido então desse campo ele vai ser convergente, ou seja, um sentido de aproximação. Então, olha, muito importante isso para vocês. Quem dá o sentido do campo é exatamente a carga geradora. Mas olha só, eu estou colocando aqui exatamente cargas de teste. Vocês podem ver que nós temos cargas de teste positivas e cargas de teste negativas. Quando a carga de teste ou carga de prova é colocada nessa região, ela vai sofrer ação de uma força. Então, se eu tenho carga geradora positiva, carga de teste positiva, força elétrica repulsiva. Nesse caso, carga geradora negativa, carga de teste positiva, força elétrica atrativa. Então você pode ver que sempre que a carga de teste for positiva, olha bem, a carga de teste for positiva, a força elétrica e o campo elétrico vão ter sempre o mesmo sentido. E quando a carga de teste é negativa, a força elétrica e o campo elétrico vão ter sentidos o quê?
opostos. Isso é muito importante para que você saiba exatamente como a carga de teste ela vai se deslocar. Olha bem, isso é importante, se deslocar dentro dessa região de campo. Então, verificamos que quando a carga de teste é positiva, força elétrica e campo elétrico no mesmo sentido, e quando a carga de teste é negativa, força elétrica e campo elétrico vão ter sentidos o que? Opostos. Isto é importante. Agora, podemos verificar também como determinar o campo elétrico de uma carga pontual em função da carga geradora. Nós temos aqui uma carga geradora mais Q e aqui uma carga de teste mais Q, distantes de uma certa distância D. Vamos observar que essa carga Q, ela gerou aqui um campo. Olha só o vetor que representa o campo. E essa carga de teste sofreu ação de uma força. Evidentemente, se ela é positiva, olha bem, o sentido da força tem o mesmo sentido de quem? Do campo. Nós sabemos que pela definição o campo é a razão da força elétrica pela carga de prova. E sabemos também por definição que a lei de Coulomb afirma que a força elétrica é igual à constante eletrostática vezes o produto das cargas pela distância ao quadrado. Olha só, se eu pegar essa equação e substituir na equação de campo, eu vou ter uma equação agora que define o campo em função de quem? Da carga geradora. Uma equação que diz que a intensidade, a magnitude do campo é a constante vezes o valor de quem? Da carga que gerou o campo pela distância do ponto ao quadrado. Essa equação é muito importante, pois ela nos dá a ideia de que o modo do campo elétrico em um ponto P, no qual uma carga fixa que fica sob a ação de uma força de módulo F é obtida a partir dessa relação. Então você vai ver, olha só como essa equação ela é importante e como esse gráfico define exatamente o que nós temos. Campo proporcional à carga e campo inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ó, campo proporcional à carga e campo inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, para uma distância D, eu tenho um campo E. Se a distância dobra, olha bem, é importante verificar que o campo diminui, passa a ser 4 vezes menor. Se a distância é reduzida à metade, o campo aumenta 4 vezes maior. Então, você verifica a relação muito importante do campo com a distância, uma relação que não pode ser esquecida. Verificar sempre que o campo elétrico ele é inversamente proporcional com quem? Com o quadrado da distância. Agora, vamos verificar que muitas vezes nós temos em uma região do espaço várias cargas pontiformes. E essas cargas pontiformes, elas vão gerar então uma manifestação em determinado ponto. Então, nós podemos dizer que vai surgir assim um campo elétrico devido a várias cargas pontuais. Então, eu tenho aqui a presença de uma carga Q1 positivo, uma carga Q2 negativa e uma carga Q3 positiva. Todas as três cargas são cargas geradoras de campo. E a distância de cada uma delas, eu tenho aqui ó, esse ponto. Então, distância D1, distância D2, distância D3. Essa carga geradora positiva vai criar esse campo E1, divergente. Essa carga geradora negativa vai criar esse campo E2, convergente. E essa carga Q3 positiva vai criar um campo E3, divergente. Então, eu tenho nesse ponto três vetores que representam exatamente o que? O campo elétrico devido à presença das três cargas geradoras. Logo, eu posso dizer que o campo elétrico resultante ele vai ser nada mais, nada menos que a soma vetorial de quem? E1, E2 e E3. Então, ó, o vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial, vamos lembrar sempre, soma vetorial dos vetores E1, E2 e E3. Então, amigos, quando queremos determinar o campo elétrico gerado por diversas cargas geradoras, vamos observar que a noção de soma de vetores ela é muito importante, pois é a partir daí que podemos então estabelecer o que? O nosso campo elétrico resultante. Verificamos que sempre que existe um campo, nós precisamos representar esse campo. Nós precisamos, na verdade, fazer com que esse campo seja representado. E o que representa a existência dos campos são as chamadas linhas de força. Então, o que são as linhas de força? São as linhas que representam a existência do campo. Então, se eu tenho uma carga geradora positiva, pontual, eu vou dizer que as linhas de força são linhas radiais que saem da carga, como vocês estão vendo aqui. Se eu tenho uma carga geradora
negativa, as linhas de força são linhas radiais que chegam à carga. E se eu tenho, na verdade, linhas, olha bem, paralelas, eu vou dizer que esse campo é o chamado campo elétrico uniforme, geralmente gerado por placas eletrizadas. Então, esse aqui, ó, é o nosso campo elétrico, diga-se passagem, um campo elétrico uniforme, onde essas linhas de força são linhas retilíneas paralelas uma à outra. Então, aqui está a diferença do campo elétrico gerado por cargas pontuais e de um campo elétrico gerado por placas eletrizadas. E estamos verificando exatamente a representação desse campo através dela, das chamadas linhas de força. Então, nós podemos caracterizar, ver as características das linhas de força. Uma característica: as linhas de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico, olha só, ele é tangente às linhas de força. Então, vamos observar que nessas figuras aqui, eu estou deixando claro o vetor campo elétrico sempre tangenciando as linhas de força. Outro detalhe importante que nós vamos observar é que quanto maior for a densidade das linhas de força, maior será o que? O campo. Então eu vejo que nas regiões próximas às cargas eu tenho uma concentração maior de linhas, então eu tenho um campo elétrico maior. Então nessa região aqui, ó, eu tenho um campo elétrico mais intenso. Nessa região aqui, onde eu tenho uma maior densidade de linhas, eu tenho exatamente o que? Um campo elétrico mais intenso. Nessas regiões onde as densidades de linhas são menores, eu vou ter um campo elétrico que menor. Então, isto é de fundamental importância para que você possa entender essa noção de que de linhas de força, a noção do que nós temos de que de campo elétrico. Perfeito? O campo elétrico uniforme é um campo elétrico gerado por placas eletrizadas. Então eu posso dizer que aqui eu tenho duas placas eletrizadas, uma positiva e negativa. Essas representações dessas linhas aqui representam exatamente a ideia do que vem a ser um campo elétrico uniforme, chamado céu. Então eu posso dizer que quando eu tenho um campo elétrico uniforme, ele denomina-se uniforme em uma região do espaço se o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Ok? Nele, as linhas de força são retas paralelas igualmente orientadas e espaçadas. Então, em qualquer região entre essas placas, eu posso dizer que a magnitude, a intensidade do campo elétrico será sempre o que? A mesma.